Em entrevista à Rádio Jovem Pan, a deputada federal Bia Kicis expôs como foi seu depoimento na Polícia Federal em inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a respeito das manifestações populares ocorridas no início deste ano. Tais manifestações foram qualificadas pela velha imprensa como atos antidemocráticos. A deputada principiou: embora seja muito desagradável estar nessa situação de investigada em inquérito por atos antidemocráticos, foi tranquilo o depoimento, pois nunca pratiquei ato antidemocrático, fica muito fácil responder as perguntas. Queriam saber sobre relacionamento se eu conhecia outros investigados. Ele deixou claro que eu estava respondendo como uma testemunha não compromissada. Mesmo podendo, não deixei de responder a nenhuma pergunta. No ensejo, ela prosseguiu: tive de responder com relação à Lei de Segurança Nacional se eu tinha incitado as Forças Armadas contra as instituições, coisas desse tipo. Respondi a tudo naturalmente. A sensação que fica é que nossa valorosa Polícia Federal deveria estar usando seu tempo e o dinheiro do contribuinte para investigar bandidos de verdade, não pessoas que se pautam pela conduta correta, de acordo com o ordenamento jurídico, mas que sim têm coragem de fazer valer seu pensamento e a busca pela verdade. Após Guilherme Fiuza classificar o inquérito como obscurantista e ditatorial, afirmando que é coisa de ditadura colocar uma parlamentar para explicar coisas sem premissas, Bia Kicis realçou: se esse fosse um parlamento de coragem, seria um momento de nos unirmos para fazer valer o poder do parlamento. O que vemos é que tem muita gente que prefere não mexer com o STF, com o Supremo Tribunal Federal. Tentamos colocar vários projetos que colocariam limite nesse poder desenfreado do STF, mas isso não tem tido eco. Neste contexto, ela salientou: agora estão gerando um filho espúrio da CPMI Fake News, que gerou o inquérito das fake news, esse projeto de lei que visa regular as redes sociais. A parlamentar expôs o que considera atos antidemocráticos. Antidemocráticos eu considero, por exemplo, esses antifas, os quais vão para as ruas agredindo os outros. Um amigo fez um compilado de vários atos antidemocráticos de CUT, MST, invadindo prédios públicos e quebrando vidraças de prédios. Se vestir de verde e amarelo para manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro jamais deveria ser considerado ato antidemocrático. Isso é uma vergonha. Ademais, no que concerne à PEC do fim do foro privilegiado, Bia Kicis assestou: não vejo nenhuma vontade política de tocar esse projeto para a frente. Estou bastante determinada para tocar a PEC 199, a qual pode fazer uma grande diferença. Fazemos parte de uma frente de ética e combate à corrupção. Ontem estivemos reunidos para tocar adiante a PEC da prisão em segunda instância. Dessa tão importante PEC, deputado Alex Manente, o nosso relator, Fábio Tradi, a ministra Eliana Calmon e todos aqueles que nos acompanham agora remotamente e também aí presencialmente. Quero parabenizar pela iniciativa desse encontro e dizer que tenho sido uma ferrenha defensora da PEC para a prisão em segunda instância. Tive a oportunidade de conversar com o presidente da frente, o deputado Marcelo Ramos, com o autor, o deputado Alex Manente, ainda no plenário há poucos dias, pedindo que nós, que fazemos parte da comissão, que nós nos mobilizássemos para que essa PEC voltasse à pauta da Câmara dos Deputados, porque a sociedade brasileira ela não compreende os trâmites e a demora para que possamos aprovar finalmente a PEC em segunda instância. Como disse o deputado Alex Manente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido sempre por um placar muito apertado, ora a favor da prisão em segunda instância, ora contrário, e é essa a decisão que vigora no momento. E é com muita perplexidade e angústia que o povo brasileiro aguarda que o Congresso Nacional dê um rumo definitivo a essa situação. Então, eu quero dizer que todos sabemos que, após o reexame da matéria em segunda instância, não cabe mais a revisão dos fatos sobre um crime cometido. Portanto, autoria
comprovada. O fato comprovado, não há por que se perpetuar no tempo a punição daquele que cometeu o crime, trazendo tanto sofrimento para pessoas, para familiares, para a sociedade em geral. Portanto, é dever desse Congresso trazer o quanto antes uma solução que seja uma solução que corresponda ao anseio dessa sociedade, porque somos parlamentares de um país que, infelizmente, é um país em que graça a impunidade. Eu tenho dito que a impunidade ela é a mãe da reincidência. Portanto, se não superarmos a questão da impunidade, não adianta combate à corrupção. Isso será um combate estéril se não combatermos a impunidade, se não formos na causa da reincidência, na causa do crime, a pessoa se sentir segura para cometer crimes porque confia na impunidade. Portanto, essa PEC ela vem mais do que em boa hora, já vem atrasada, e é preciso que nós estejamos muito atentos e nos mobilizemos junto ao presidente Rodrigo Maia, junto ao plenário da Casa, junto também ao Senado, enfim, todo o Congresso trabalha para isso. Tem uma questão que eu acho que é importante colocar, que é a questão da condenação não em duas instâncias, mas em segunda instância. Então, quando a pessoa é absolvida no primeiro grau e condenada no segundo pelo colegiado. Eu creio que se formos excepcionalizar essa hipótese para que necessariamente haja uma nova condenação, uma dupla condenação, que nós estaremos aí cometendo, a meu ver, um equívoco, que eu acho que não se sustenta com todas as vênias, aquelas pessoas que pensam em contrário, que seria necessário uma dupla condenação. Eu creio que após a condenação em segunda instância, tendo havido condenação ou absolvição na primeira instância, aqui se encerra a oportunidade de revisão dos fatos. E é claro que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, sempre terão a oportunidade de em sede de habeas corpus, ao verificarem alguma nulidade processual, alguma questão que oriente no sentido, que recomende a soltura, a concessão do habeas corpus, isso continuará sendo feito. Essa PEC, ela não vai mudar essa realidade, ela não tira essa possibilidade. Mas o que nós precisamos, em definitivo, é dar uma resposta para a sociedade. E a sociedade, o cidadão brasileiro é um cidadão honesto, é um cidadão honrado e muito trabalhador. E intolerante com o crime. Se nós formos olhar junto à população, a população ela rejeita, ela repudia o crime, ela repudia o criminoso e ela sente um grande desalento diante da nossa legislação atual. Então, eu quero deixar aqui o meu registro e o meu repúdio a determinado veículo que publicou que eu estaria fazendo trabalho de bastidores contrário ou para retardar o andamento dessa PEC 199. Eu tenho sido, desde o primeiro dia do meu mandato, uma ferrenha defensora da PEC, da prisão em segunda instância. Na CCJ, como bem pontuou aqui o deputado Alex Manento, lutei pela aprovação dessa PEC e muito antes de ser parlamentar, eu já lutava por essa pauta, como ativista, como advogada, como cidadã. Então, eu aqui agradeço mais uma vez a iniciativa da minha nobre colega, a deputada Adriana Ventura, uma ferrenha também combatente da corrupção, e a todos que fazem parte dessa comissão, e agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada. Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro
Eu vou ser bastante breve. Acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas, por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara sabem, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa, que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente, também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer
o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é? Por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.